pessoal. Então, estamos aí iniciando essa nossa live com o Guilherme, que foi primeiro colocado no concurso da Prefeitura de Brusque, onde a gente vai bater aí um bate-papo, né, bem tranquilo, falando sobre como que foi essa organização dele, durante essa preparação aí nesse concurso bem concorrido, né, como que foi a sua preparação, como que ele se organizou ao longo aí até a data da prova, tá bom? Vamos aguardar Guilherme chegar. Vou colocar aqui. O Guilherme já entrou na live, já vou mandar o convite para ele. Vamos ver. Guilherme, já chegou o convite aí? E professor, Boa boa noite, noite. Guilherme. Tudo Tudo certo? certo? Me Uma ouvindo honra bem? tê-lo aqui nessa live. Sim, sim, tá tudo bem aí. Tô ouvindo bem. Boa noite, pessoal que está assistindo. Prazer, me É. chamo Guilherme. Guilherme, pessoal, foi aí aprovado em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Brusque, né, Guilherme? Concurso aí bem concorrido que teve aí para essa prefeitura para o cargo de psicólogo, né? E hoje, Guilherme, né, um pessoal aí me perguntando, ô professor, como que é essa preparação? Porque, nossa, já é algo assim inacreditável ser aprovado dentro das vagas. Agora, ser o 01 em primeiro lugar, como que é isso, né? Qual que é essa dica, Guilherme? É uma mágica? O que tem que se fazer? Não, não, é aquilo que a gente foi conversando durante a mentoria, né? É todo um processo, né? Foi todo um processo aí. Esse concurso de Brusque é um cargo novo, né? Psicólogo educacional que abriu, então teve uma concorrência legal para o cargo, né? E era uma vaga só, né? O cargo de psicólogo, então era aquilo, né? Ou tu passa dentro da vaga, ou tu não entra praticamente, né? Então acaba que a pressão para conseguir ela tinha esse atenuante ainda, né? E, e é um processo realmente, né? Foram aí 2 meses e meio de preparação, né? Comecei os estudos ali em início de agosto, a prova foi metade de outubro, né? Então, Uhum. pensar num concurso assim não foi um prazo muito grande de preparação, né? Sim. Pensa você assim que vai para uma academia, você consegue ter um resultado grande em 2 meses, né? A gente não fica lá forte em 2 meses de academia, né? Então, um concurso também 2 meses não é um tempo muito longo, né? Mas é aquilo, né? Que a gente sempre conversava durante a mentoria, não é nem uma questão do tempo, né? Mas da intensidade com que a gente acaba se preparando, né? E dedicando tempo e, e uso adequado desse tempo, né? Durante a preparação, né? Que aí depois pode estar falando um pouquinho ali da questão da mentoria, né? Algumas ferramentas que a gente utilizou para otimizar esse tempo, né? Porque são 2 meses aí que a vida não para, né? Em 2 meses de trabalho, né? Tem outras demandas aí para dar conta que precisaram ser Uhum. vencidas para conseguir a aprovação do concurso. Então não tem mágica, né? Tem muito Não trabalho. tem, é estratégia, muita dedicação, né? Porque, assim, a questão de cursos. Pô, cursos hoje tem de muitos, isso é verdade, né? Tem aí para você escolher a questão de cursos, aulas. Mas a questão da organização, de como que você estudar, porque assim, o que acontece, Guilherme? Muitos hoje adquirem ali aquela plataforma com, nossa, uns 200 videoaulas, uma biblioteca de apostila, tá. Como que eu vou utilizar? O que que eu estudo na segunda, o que que eu estudo na terça, na quarta, ou qual banca é? Né? Conhecer a banca, né, Guilherme? É algo bem importante aí para a preparação. Lembro até que durante o processo dessa banca que foi do concurso,
nós até nos batemos um pouco, porque era uma banca que não havia questões para a gente conseguir analisar como que ela cobrava, né? Aí depois aí o Guilherme visualizou que era uma banca que só mudou de nome, aí a gente conseguiu ter um parâmetro dela, né? Então, ter essas estratégias, a organização, né? O que estudar na segunda, qual a forma correta de estudar, né? Como que você vai assistir uma videoaula, como que você vai fazer uma revisão, né? Que é uma parte assim que eu falava que é a mais importante que tem nos estudos, ainda mais num pós-digital, porque os concursos de prefeituras, né, Guilherme, você pode verificar que sai o edital 30, 60 dias de aprova, não é mais que isso. Não é igual um concurso estadual, um concurso federal. Veja só, saiu o concurso do Banco do Brasil, saiu em dezembro, a prova é só em maio, né? Então, tem uma pegada diferente aí para um concurso que a prova é 30, 60 dias, né, Guilherme? E assim, é isso que tu falou, assim, também tem tantos recursos, né? Não desmerecendo, claro, né? Tem bons cursos também online, né? Mas eu penso Sim. que assim, é aquilo que se adequa também à nossa realidade, né? Então, por exemplo, para mim a mentoria foi um processo legal pensando na minha rotina mesmo, assim, né? Então, quem me conhece aí, né, amigos, colegas tão próximos, eu começo a atender 7h30 da manhã no consultório, né, em outra instituição que eu trabalho aqui em Busca, e eu vou parar 8h30, 9 horas da noite. Agora eu estava atendendo, por exemplo, um pouquinho antes da live, né? Então, assim, eu não tenho tempo para 6h30 da tarde entrar numa aula ao vivo e ficar escutando o professor ao vivo, muitas vezes, né? Ou ficar ali muito tempo vendo videoaula, né? Porque o tempo é curto, realmente, né, para estudar. E aí eu vi na mentoria essa vantagem, assim, porque é algo que é adaptado à minha rotina, né? É feita a entrevista lá no começo, onde tu já monta o cronograma de estudos com base na rotina do aluno, né? E assim, encaixou muito bem na minha rotina, porque tinha as aulas ao vivo, né? Houveram as aulas ao vivo, mas aí eu consegui me programar com uma antecedência legal, né? E depois eu fui tocando ficha aí durante a semana no material que foi enviado, né? Enfim, várias. Eu acho que assim, uma coisa que foi diferencial, Marcos, é as múltiplas possibilidades de estudo que é ofertado, assim, né? Então não é só material escrito, não é só a videoaula, mas tem um pouco de cada metodologia, que aí para alguns funciona mais um tipo, para outros outro, mas ali tu consegue ter uma gama bem grande de formas de estudar, né? Que foi um processo bem legal. Como tu falaste, tem plataformas aí que te dão 1.000 questões para resolver, 10 apostilas, mas assim, não te dão essa flexibilidade, esse trabalho voltado para a tua realidade, né? Foi uma coisa bem diferente para mim, né? Eu nunca tinha feito curso, por exemplo, né? Eu já tinha feito alguns concursos, processo seletivo, mas eu nunca tinha levado a sério no sentido de estudar. Sempre achava assim, eu tenho conhecimento aí razoável, vou lá numa prova, vou fazer e vou me dar bem, né? Até fui aprovado em outros, mas assim, uma posição dificilmente seria chamada, né? Isso foi a primeira vez que eu investi realmente num curso preparatório, né? Numa forma de preparação, e sou suspeito a falar porque o resultado foi primeiro lugar no meu cargo, então funcionou, deu certo. Uhum. Então, nem assim, né? O pessoal se liga muito, Guilherme, nesse fato de quantas horas por dia eu preciso estudar para ser aprovado, quantas questões por dia eu tenho que fazer para ser aprovado, né? E não fica se focando na qualidade no estudo. Às vezes o cara que tem ali 5, 6 horas de estudos diários, mas estuda daquela maneira totalmente errada, né? Sem um foco. Por exemplo, né? Uma que nós trabalhamos na mentoria é o fato de você utilizar as suas horas. Eu tenho 3 horas para estudar, eu tenho 2 horas. Ótimo. Você vai ficar 3 horas assistindo uma videoaula? Óbvio que não. Vai ficar 2 horas assistindo uma videoaula? Claro que não. Vai ser um estudo intercalado, né? Entre videoaula, entre uma leitura, entre questões ali, tudo isso que é passado ali na mentoria, o que é passado, o que estuda na segunda, na terça, na quarta, né? Até, inclusive, como você falou, não desmerecendo os cursos de maneira nenhuma,
mas eu tenho um aluno meu, o Paulo, que quando ele adquiriu a mentoria para a Guarda Municipal de Chapecó, ele tinha já um curso, né? Já tinha adquirido um curso que estava ali dentro ainda liberado para ele, mas não abrangia todas as outras disciplinas que precisava. O que ele fez? Ele assistiu pelo YouTube as aulas e ele conseguiu ser aprovado. Porque só pelo fato de você saber como utilizar as horas estudadas, você já vai estar na frente de muitos que só compram um curso. Essa semana eu vou estudar português. Aí fica a semana inteira estudando português. Isso daí não existe, isso não vai ser aprovado fazendo esse tipo de estudo. Você tem que intercalar, você tem que ter um cronograma e estabelecer. E muitas vezes o pessoal não sabe fazer isso, né? Não sabe qual a maneira correta. Porque eu fui aprovado em alguns concursos, mas antes eu fui reprovado em muitos, Guilherme, porque eu fazia dessa maneira, eu não sabia como estudar. Então eu sei o caminho que você não deve fazer, o caminho que você não deve tomar, e o caminho que você deve tomar, que você deve fazer aquilo que dá certo, né? E tá aí Guilherme que é prova disso. E assim, Guilherme, uma coisa que eu gostei muito que você falou, até foi meu primeiro mentorando que usou essa analogia, que o mentor para concurso ele é como o personal trainer, né? Isso, né? É aquilo, né? Se eu for lá numa academia, a academia tá lá, o material também tá na internet ali, né? Tá É. ali, o equipamento tá ali, né? Mas se eu não tiver alguém ali me direcionando, me ensinando como, né, como trabalhar, como fazer o exercício, né? É, eu até posso ter um ganho, realmente, tem pessoas que não pagam aí uma mentoria, não pagam custo, até passam no concurso, claro, né? Mas muitas vezes demora 2 anos, 3 anos para conseguir uma aprovação, até mais, né? E aí, quando tu tens um personal trainer, tu vai otimizar o teu treino, né? Tu vai Uhum. ter resultado muito mais rápido. E a mentoria também, né? Tu acaba otimizando. Então, conheço pessoas que estão anos aí tentando um concurso, né? E eu em 2 meses de estudo consegui um resultado, né? É claro que teve a dedicação, teve todo, né, esse empenho, Uhum. mas assim como tem pessoas que estão muitos anos na academia e não têm o resultado de quem está aí com o personal aí há pouco tempo, né? Uhum. Sim, exatamente. Tem que haver uma dedicação dos dois lados, né, Guilherme? Não adianta nada o mentor lhe entregar um planejamento, ó, você estuda isso, 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 e o aluno não fazer, não vai adiantar nada, comprar nossa, o curso mais caro que existe e não estudar, não vai ser aprovado só pelo fato de adquirir, né? Então tem que haver a dedicação dos dois lados, sim, como o Guilherme falou, né? Um personal trainer. Você tem academia lá que você não tem personal trainer, claro, tem. Vai ter um ganho? Vai. Pode demorar mais, mas vai. Agora você vai lá, contrata um personal trainer que te dá toda a parte de um treino específico, personalizado para você, né, para o teu corpo, alimentação, dieta, é tudo um como que vai otimizar aí os seus resultados, né, para que você alcance os resultados mais rápido possível. É isso que faz a mentoria. Ela faz com que você ganhe anos aí para atingir a aprovação, né? Caso que se demorar muito tempo, você consegue aí estar alcançando seu objetivo de maneira mais rápida, né, Guilherme? E assim, eram só 2 horas por dia que eu estudava. Só das Eu tinha ali o horário, Sim, lembro. eu tinha horário das 10 da noite à meia-noite, né? Das Então, era 10 2 horas por da dia noite. que eu estudava, né? Eu entendia que eu até poderia, talvez, passar do horário ali, né? Mas aí eu também não teria uma qualidade de sono, né? Não dormiria bem à noite, dormiria poucas horas, que também são fatores aí que, né, que vão ter uma influência também na qualidade do estudo, né? Então, quando a gente construiu ali o planejamento de estudo, ficou delimitado 2 horas, né? É, 2 horas, se for parar para ver, tu não faz muita coisa em 2 horas, mas tu faz Uhum. direcionado, com qualidade, tu consegue muita coisa. Né? Tem pessoas que talvez passam muito mais, 5 horas, 6 horas, 8 horas por dia estudando e não conseguem talvez dar essa intensidade, essa qualidade no estudo, né? E eu vejo que assim, professor, também é vivenciar o concurso, né? É, Uhum. quando eu botei na cabeça que eu ia fazer um concurso público, eu comecei a vivenciar isso e trazer para a rotina, assim, aquilo a gente, eu sempre falo assim para alguns colegas, né?
a gente está o tempo todo com o celular na mão, né? Então, tentei trazer o concurso para dentro daquilo que eu estou usando na rede social, por exemplo. Então, tinha um grupo da mentoria, eu fixei ele no meu WhatsApp, ele estava lá em cima. Então, eu abria meu WhatsApp, eu vi o negócio da mentoria. Então, eu pensava assim, opa, né, a mentoria está ali, eu tenho que focar no estudo. Até no Instagram, assim, né, como a gente usa o Instagram, fica ali no feed, rolando o dia todo. Então, eu seguia página de português, página disso, aí, às vezes, quando tinha aquelas dicas, assim, num post de 2 linhas, tinha uma dica de hífen, né? Sei lá, uma coisa assim. Então, assim, mexendo na rede social, de certa forma, eu estava tendo contato com alguma coisa que remetia ao concurso, né? E isso foi se inserindo na minha rotina. Também facilita, né? Porque aquilo é 2 horas parar para estudar, mas aí tem todo o tempo que pode estar usando durante o dia de outra forma, né? Sim, exatamente. É uma coisa muito importante, né? Às vezes o pessoal gosta de culpar, jogar a responsabilidade dos erros, a responsabilidade do que você não consegue alcançar nos outros, em outras coisas. Ah, o celular me distrai muito. Ah, eu tenho uma rotina muito intensa de trabalho, tenho filho, tenho casa para cuidar, né? Ah, eu tenho tudo. Só que as pessoas ficam só em cima das desculpas, né, Guilherme? Às vezes só. Pode utilizar o celular? Claro que pode. E você utiliza de maneira certa. Começa a seguir mais páginas de concursos, né, no Instagram. Meu Deus, o que tem de coisa boa ali, né, para concurso, com dicas, professores fazendo aulas gratuitas todo santo dia, dando dicas, materiais, né, Guilherme? Então, você utiliza, né, o seu tempo como você quiser, as ferramentas da forma que você. Então, como você falou, você vivencia, você entrou de fato no mundo do concurso, né? Você, digamos assim, se jogou de cabeça, não é isso que eu quero, é isso que eu vou ter para minha vida e o resultado veio, né, com toda a dedicação. Sim. E, e assim, a questão dos simulados ali, o quanto foi importante também, né? A gente acabou, aí o professor acabou passando alguns simulados ali com base no perfil da banca, né? Que isso é um diferencial da mentoria também, né? Essa análise do perfil da banca, de qual que é o tipo de questão que a banca costuma cobrar, né? Como o professor falou, no começo a gente teve a dificuldade porque não tinham, né, questões da banca na internet, né? Então foi difícil ter esse perfil, mas depois a gente conseguiu, né? E eu estava hoje dando uma olhadinha, né, pensando na live, eu fui pegar as provas que eu fiz durante a preparação, né? Que eu, assim, eu imprimia um monte de prova, além do estimulado que o professor passou, eu imprimia desde aquela banca mais difícil, né? FEPES, FGV, Uhum. UFSC, né? Várias aí bancas difíceis, né? Para variar ali, eu fiz 28 simulados do concurso, né? 28, nossa. Então, assim, todo final de semana eu fazia 2 ou 3 provas de concurso, né? Seguia aquela tua dica de fazer no horário que seria realmente a prova, né? Então, a prova era domingo de manhã, eu acordava domingo de manhã para responder prova, porque eu tinha que estar habituado a fazer prova naquele horário, né? Então, assim, a gente vê a aprovação lá no final, mas todo o processo foi 28 provas, né? Muita Meu coisa. Deus, Cada prova tem muito. 40 questões, né? Interpretar Uhum. texto, fazer matemática, né? Então, Aqueles textos gigantes. e haja papel também, né? Porque eu não me contento em responder no computador, eu tive que imprimir tudo. Na verdade, né? Porque assim, você vivenciou o momento da prova, né? Como eu sempre falava, ó, pessoal, né? Você fazer a prova no mesmo horário, né? Tentar ali sempre no mesmo dia, no mesmo horário, para que você vivencie, porque o nosso corpo não está acostumado a fazer prova, por exemplo, no domingo de manhã. Entre já acorda tarde um domingo de manhã, churrasquinho, cervejinha, e não fazer prova, né? Porque com isso não acontece no momento da prova e dá aquele cansaço, né? Você, no meio da prova, já joga a toalha, vou marcar qualquer uma aqui, deu, né? Não aguento, só quero sair daqui. Então, os simulados, essa preparação para que você faça, é para que você se acostume a fazer a prova, né, Guilherme? E outra coisa bem interessante ali, quanto às ferramentas da mentoria, né? Então, são sempre os simulados, você ter o raio-x da banca, o assunto que ela mais cobra, as questões da banca, e olha que é um trabalho danado. Quando eu pego, assim,
as parlamentorias estaduais, federais, é bem tranquilo, porque o que tem de questões dessas bancas maiores é muito tranquilo. Agora, pega um concurso da prefeitura. Às vezes as bancas, a maioria delas não disponibilizam a prova de forma online, deixa o candidato levar para casa, né? Então, acontece que não é alimentado o banco de dados das questões dessas bancas, e não tem nenhum parâmetro. Então, tem que ter um trabalho muito grande, estar buscando essas questões para que o candidato conheça, né? Ou então bancas que são semelhantes, né? E essa dica que o Guilherme deu de fazer bancas mais difíceis, FGV, no FEPESE, né? É muito importante. É aquele negócio, né, Guilherme? Treino duro, combate fácil, né? Não tem erro. É, eu lembro do. Eu tava pensando hoje, disso ainda, aquela frase famosa do Romário, né? Que treino é treino, jogo é jogo. O pessoal dizia que ele era malandro, não gostava de treinar, né? Treino é treino, jogo é jogo. O cara chega no jogo e faz o negócio. Mas em concurso não tem isso. Não tem treino é treino, jogo é jogo. Treino, Não. treino e tem que treinar para poder jogar, porque né, é desenvolver a atenção, a concentração para ler uma questão, né? Tá ali assim focado na prova o tempo todo. A gente sabe que hoje as provas cobram muita interpretação de texto, né? Não só na parte de língua portuguesa, mas de conhecimentos específicos, né? De Uhum. leis também. Então, assim, se tu não está habituado realmente a estar lendo, a ficar ali naquela prova maçante, 40 questões grandes, né? Isso aí tu só vai adquirir ali fazendo prova, treinando, né? Estudando, tendo esse preparo com antecedência, né? Então, não adianta chegar na última semana e querer estudar tudo, por exemplo. Né? Não vai conseguir, porque não é um hábito, né? Isso. Não, não adianta mesmo, né? Então, é um processo. Cada dia, né, é aquele negócio que eu falo, né? Cada dia é 1%. Né? Faz 1% por dia, que durante um ano você estará 365% melhor, né? Então, você vai fazendo aos poucos, com qualidade, né? Então, como o Guilherme falou, não adianta se desesperar, porque tem poucas horas de estudo, né? Como o Guilherme disse, ele tinha uma rotina tem uma rotina muito intensa de trabalho e estudava das 10 à meia-noite, 2 horinhas por dia, mas que eram horas com um estudo com qualidade, um estudo eficiente, né? Pô, vou estudar até 2 da manhã. Aí o que acontece? Vai se sobrecarregar, vai ter uma retenção do conteúdo muito pequena, né? Por quê? Por conta do cansaço. Então, essas duas, o Guilherme fez certo em escolher um horário em que foi suficiente para ele, né? E foi aprovado em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Brusque, né? O concurso só tinha uma vaga, né? E conseguiu a aprovação em primeiro lugar. O professor, e assim, é aquilo, tu vê a evolução, tu não vê só lá no resultado do concurso. Durante a preparação, a gente foi vendo a evolução, né? Fazia o primeiro simulado, a nota foi lá embaixo, não tem problema, né? Aí foi estudando, foi se preparando, fazia outro simulado. Opa, a nota já subiu, né? Até essas provas que eu fui pegando na internet, por exemplo, aí eu curioso corrigia, né? E ia lá, fiz, sei lá, um simulado lá de Erval do Oeste, né? Será que essa minha nota eu ficaria bem colocada? Eu ia lá no site da prefeitura procurar a relação final para ver como é que ficaria a minha nota lá dentro, né? Aí eu fui vendo, assim, pô, ficaria em 20º. Aí depois, chegou no final, ali nos últimos simulados, eu estava ficando em segundo, terceiro, primeiro em algumas cidades aí, né? Então, eu fui vendo que realmente teve um avanço no decorrer do processo, né? Porque as notas dos simulados foram aumentando também, né? Então, quando chegou Sim, na prova, assim, claro, tem o peso de uma prova, né? Do concurso ali do dia, né? Mas, assim, acabou se tornando mais uma prova, né? Porque estava habituado naquele ritmo, né? Então foi mais uma prova. Emocionalmente foi tranquilo, psicologicamente. Né? Suspeita a falar, né? suspeito de falar, né? Isso aí foi tranquilo. Essa parte atinge muito, sabe, Guilherme? Teve muitos alunos que iam super bem nos simulados, iam, nossa, dava para ver que eles tinham um conhecimento muito grande sobre os conteúdos, pelo fato dos questionamentos, das perguntas, né, da participação durante a aula, mas que chegou no momento da prova, por conta do nervosismo, caiu tudo por terra, né? Então, essa parte de você ter
um preparo emocional também é importante, né? Você pensar que não é o último concurso da tua vida, não é a última prova da tua vida. Às vezes eles vão com esse peso que é passar ou passar. Nossa, o que eu ouço, professor, é passar ou passar. Calma, galera, não se coloca aí essa cobrança dentro de você, porque a probabilidade de, como dizem, dar merda é muito grande, né? Mas a vida não para por aí, tem muitas outras oportunidades. Você tem que pensar que é apenas uma prova, é só mais uma prova, né? E você vê que você faz a prova com uma maior leveza, é mais tranquilo, né? Você vai com o emocional mais também estabilizado. Para as partes da preparação ajuda muito isso, né? Se você está fazendo os simulados no momento ali, também ajuda bastante no emocional, porque como você falou, você consegue ver o teu progresso nos simulados. Nas questões que você faz diariamente, na primeira semana, segunda semana, terceira semana, você vê, pô, 10 eu estou acertando 5, 6, vai, chega aí na quinta, na sexta semana, você já está em 8, 9, gabaritando, né? Então você consegue visualizar essa evolução e com isso você vai se motivando a querer mais. Nossa, eu já estou aqui. Então, se eu fizer mais, eu vou alcançar um melhor resultado, né? Uhum. E assim, isso não tem esse direcionamento, isso tudo é muito errado, né? Assim, a gente vê pessoas estudando para concurso, dando ênfase em conteúdos que o peso são baixíssimos, né? Na Hum, prova, né? Tipo, eu foquei no específico, por exemplo, né? E gabaritei o específico. Então, o conhecimento específico que eu gabaritei me deu 6 pontos já me aprovou na prova, sim, né? E aí depois português e matemática foi um up, assim, foi uma a mais, né? Geralmente português e matemática são disciplinas que o pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque são mais complexas, talvez, né? Mas, assim, eu só fui criar consciência, né? Do que estudar, né? Qual o direcionamento que eu tinha que dar, porque a gente foi fazendo esse trabalho de mentoria, claro, né? Porque eu era um que pegava concurso e matava em matemática, estudava matemática e esquecia tudo o resto aí, né? E ainda estudava matemática errado, né? Porque tem toda uma forma e também da gente estar estudando de uma forma correta, né? Então, ainda além de sim. estudar errado, né? Estudava o conteúdo errado, estava da forma errada. E outra coisa legal, Marlos, que é bacana falar pro pessoal, o pós-prova, né? Porque assim, o professor também deu um suporte na questão de recursos, se fosse necessário, né? Ali analisou algumas questões para gente. Então também tem esse trabalho pós-prova que não é assim, fez a prova, acabou, né? Inclusive a gente está aí trabalhando para outros concursos, né? Vou tentar outras provas Hum, aí, coisa do professor Marlos também, né? Enfim, a vida de concurso é assim, né? A gente vai tentando uma, tentando outra. exatamente. Como assim? Eu como concurseiro, que eu já fui, e sou até hoje, professor está sempre estudando toda hora, né? A gente vê a necessidade de, pô, que legal que seria se tivesse alguém para conversar comigo, né, sobre o concurso, alguém para me direcionar, faz isso, faz, não faz isso. Porque quando eu comecei a estudar, eu não estava numa família de concurseiros que estudavam, não, né? Eu era o primeiro a fazer isso, estudar para concurso. Então, eu via que não entendiam, né? Não sabiam por que meus amigos, por que que você está estudando em vez de ir para uma festa, em vez de jogar bola, né? Por que que fica aí estudando? Estuda depois. Então, tem tudo isso, porque quando a pessoa vem para essa por exemplo, adquire a mentoria, eu trago ela para esse mundo, né? Eu trago ela para esse mundo para que ela vivencie, como você falou, para que ela se sinta, digamos assim, à vontade, não se sinta desconfortável. E quando a pessoa vem para esse mundo, meu amigo, os outros se tornam, cara, assunto de novelinha, de Netflix, disso, ela não quer saber. Só quer saber do concurso, né, É, Guilherme? isso aí. Não, por exemplo, foram 2 meses e meio aí que a gente acaba abdicando, né? Abrindo mão de muita coisa, né? Então, Hum, assim, eu sabia que eu tinha que dar conta do meu cronograma ali de estudos, né? É, de novo, usando a mesma analogia, né? Pergunta, o cara que é viciado lá em academia, ele não abre mão de fazer o treino dele todo dia, né? é, Então, eu também não podia abrir mão de estudar para a prova, né? Até porque acaba sendo um projeto de vida, muitas vezes um concurso público, né? É um cargo com efetivo, certeza. muitas vezes
naquela cidade que tu mora, como por exemplo, eu sou daqui de Brusque, né? Então, poxa, é um cargo na cidade onde eu moro, né? Que eu, né? Eu tenho residência, enfim, tenho meu consultório aqui, então, assim, acaba sendo quase, praticamente um projeto de vida, né? A não ser, claro, tu pode querer depois mudar de cargo, de profissão, né? Mas é uma vaga que se tu passar, tu tem emprego para a vida inteira se não fizer nenhuma coisa errada, né? Então, Exatamente. assim, eu decidi abrir mão de 2 meses para tentar ganhar aí 40 anos de profissão, né? Então, é uma troca aí, né, que vale muito a pena, né? Sim, exatamente. E é uma troca que a pessoa não consegue, às vezes, não consegue visualizar isso, né? Ah, por que que eu vou parar minha vida aqui por 2, 6 meses, um ano, para daí, a quanto que eles não conseguem visualizar que tem um plano de carreira, né? Que você vai ter essa estabilidade. Por exemplo, eu nunca vi, Guilherme, né? Alguém pode ser que exista um concurso para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Os caras ficam 2, 3, 5, 10 anos estudando em cima disso, porque eles sabem que vão ingressar já com 10, 15 conto por mês, em que o lugar por exemplo, empresa privada, você começa ganhando isso. Não existe, né? Você nem se aposenta com isso. Então, realmente, tem que visualizar que é uma troca, meu Deus, né? Você ganha anos aí de vida, de qualidade de vida, de estabilidade, um conforto melhor para sua família, para si mesmo, né? Não tem crise econômica que tire teu emprego, né? Não, não tem governo que venha aqui, né? Não tem governo que vem e vai tirar teu emprego, né? Então, assim, é um sacrifício, né? É sempre assim, é questão de prioridades, né? Se isso é uma prioridade nesse momento, né? E, e se não é prioridade, com certeza tu vai se frustrar, assim, né? Tu vai entrar, tu não vai estudar o suficiente, tu vai chegar na prova, tu não vai ter uma boa nota e aí é aquilo, né? Aí a mentoria não foi boa, o curso não foi bom, o material não era bom, a banca era ruim, a banca fez errado, a banca não sei o quê. Mas aí, será que tu pagou realmente para se preparar, né? Sim, exatamente isso, né? É delegar a responsabilidade, né? É mais fácil, né, do que você assumir ele. Então, Guilherme, já até passamos do nosso horário aqui um pouco, né? Uma Sim. conversa muito boa aqui. Pessoal aí, ó, adorando as dicas do Guilherme. Quero agradecer muito, Guilherme, é uma honra pelo aqui nessa live, com dicas importantes, né, dessa sua preparação. O Guilherme, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Brusque, que havia apenas uma vaga, né? Então, quero, né, já lhe parabenizei, mas novamente, parabéns, Guilherme, por toda essa sua dedicação dele durante a preparação. Realmente, valeu muito e muito a pena todo esse caminho que nós trilhamos, né? Sim, e não, e eu que agradeço também, né, a parceria, né? É, a gente acabou criando até uma amizade, né, professor? A Sim, gente volta e meia, manda mensagem, ô professor, abriu um curso aqui e tal, aqui, a gente acaba conversando, né? Enfim, assim, né? Eu também agradeço pela oportunidade, né? Feita a live, pelo convite, também pelas orientações ali durante a preparação, né? Porque, claro, teve um investimento, né? Mas a gente faz investimento em alguns profissionais que não dão esse retorno, né? Então, assim, não é só investir, realmente é o retorno que a gente tem disso, né? E com certeza, sim, no que eu puder estar ajudando, né? Se alguém aí ficou com alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem direct, né? Ou adicionar aí o professor Marlos também, os meus seguidores aí talvez não sigam, né? sim, Bem bacana, né? A gente sabe que aqui em Brusque ainda tem previsão de outros concursos acontecerem, né? Então, é bacana estar correndo atrás aí de uma preparação adequada agora. exatamente. Né? Tem vários concursos já aqui em Santa Catarina, né? Com editais abertos, com inscrições que estão aí abertas ainda, né? Então não dá para perder tempo, pessoal. Quanto antes você decidir qual vai fazer, claro, não dá para ficar naquela, né? O que eu faço, faço, não faço, né? Você decide, né? Pede, eu sempre auxilio também nessa decisão,
A gente, eu quero o concurso dessa prefeitura aqui, da cidade e dessa outra cidade. Beleza? Vamos analisar a questão de banca, questão de remuneração, questão de viabilidade de você estar indo para lá, né? Então, nós auxiliamos também nessa parte. Não, mas, como o senhor Guilherme falou, qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês, né? Sigam ali o professor Guilherme, Gui.Silveira, PCI, né? Isso, Gui Silveira psicólogo. Psicólogo, né? Perfeito, então. Guilherme, muito obrigado mesmo, né, novamente, aí, por estar participando da nossa live com dicas muito importantes aqui para todos que estão se preparando, que estão fazendo a mesma caminhada que você fez. Continua fazendo, né, Guilherme? Sim, com certeza. É uma caminhada Então, valeu. contínua. Exatamente, é uma caminhada contínua. Tá? Então, muito obrigado a todos que participaram, né? Vejo que tem vários amigos do Guilherme. Legal, bacana isso, hein? Então tá, uma boa noite a todos. Boa noite, Guilherme, e conte com a gente. Valeu. Boa noite. Então, boa noite.